Olá a todos e todas que acompanham o canal. Nesse vídeo eu vou abordar o encontro, a descoberta de ouro aqui no que é hoje Minas Gerais e os seus desdobramentos. Né? Como eu disse no vídeo anterior, desde o século XVI os portugueses já estavam adentrando o território que é hoje o estado de Minas Gerais. Mas a descoberta de ouro só aconteceu na última década do século XVII, por volta de 1693. A primeira vila, inclusive foi a primeira capital de Minas Gerais, foi a cidade de Mariana. Ela foi fundada em 1696. Quando a notícia da descoberta do ouro se espalhou, milhares e milhares de pessoas começaram a vir aqui para a região das Minas Gerais, de todo o Brasil, inclusive de várias partes de Portugal. A situação ficou tão descontrolada que chegou a um ponto do rei de Portugal ter que controlar o fluxo de pessoas que saíam de Portugal para vir aqui para o Brasil. Né? Porque senão Portugal ia virar um país desabitado. Né? Não ia sobrar ninguém lá. Porque o ouro causa esse fascínio, né? Até hoje nas pessoas. Ainda mais nas pessoas mais pobres, né? Quando ouviram a conversa de que havia ouro em grandes quantidades aqui, o que era inclusive verdade, bem no início, né? Elas ficam desesperadas, elas querem vir para cá, né, para conquistar uma vida melhor. E mesmo as pessoas ricas também começaram a ficar com a febre do ouro e se dirigiram aqui para Minas Gerais. E isso gerou sérios problemas. Nos primeiros anos realmente havia ouro no leito dos rios, né? Então bastava uma peneira, né, para se extrair esse metal precioso do leito dos rios. Mas como essas milhares de pessoas vieram em busca de ouro, elas se esqueceram que o ouro, né, ele é um metal precioso, né, que promove a riqueza de quem tem uma grande quantidade, mas que não adianta você ter ouro se você não tiver moradia, se você não tiver comida. E foi isso que aconteceu. Muitas pessoas vieram e todas em busca da mesma coisa, do ouro. Então, não havia moradia suficiente, então as pessoas tinham que morar de forma precária, muitas pessoas dentro de uma mesma casa, ou mesmo acampadas em barracas. Não havia comida para todo mundo, né? Era normal as pessoas se embrenharem pelas matas em busca de animais selvagens, cobras, macaco, para vocês terem uma ideia, era considerado uma iguaria nos primeiros anos de mineração aqui em Minas Gerais. Então vocês imaginem, cérebro de macaco era uma comida assim maravilhosa, né? Tinha sorte e conseguia capturar um macaco para comer. Então qualquer coisa, qualquer ser vivo era capturado e consumido. E ainda assim, o problema não foi solucionado. Foi muito comum, né, pessoas morrerem de fome aqui. E existem registros de pessoas que morreram de fome. E quando o corpo foi encontrado, no meio dos pertences tinha ouro. Ou seja, a pessoa estava rica e morreu de fome. Outro problema também no início foi sobre a definição, né, de quem ficaria com as melhores minas, né, com os locais onde havia mais ouro. E ocorreu entre 1707 e 1709, no que é hoje o município de Caeté, a Guerra dos Emboabas, que foi um conflito entre bandeirantes paulistas, que tinham sido os descobridores de ouro naquela região, e portugueses que tinham vindo para cá em busca de ouro. Então eles guerreiam durante 2 anos, e essa guerra tem vitória portuguesa num episódio que ficou conhecido como o Capão da Traição. Né? Os portugueses, vendo que, né, estavam em desvantagem, eles se rendem. Só que era uma falsa rendição. Eles combinam, né, com os bandeirantes se reunirem num lugar, Capão, né, que é uma região de clarão no meio da mata. Só que na hora que os bandeirantes chegam lá, eles são, né, massacrados pelos portugueses. Esse local em Caeté, inclusive, tem o nome de Capão da Traição por causa desse episódio. Então, por causa de todos esses problemas, da fome, das guerras que estavam acontecendo, o governo português foi tentando o quê? Estruturar melhor essa região. Então, primeiro eles criaram a Intendência das Minas. O que era a Intendência das Minas? Era um órgão para fiscalizar a extração de ouro. Então, em 1702 ele foi criado e, basicamente, o que ele controlava? Primeiro, as minas, né, a existência das minas. Então, se você encontrasse uma mina de ouro, você era obrigado a comunicar para a intendência, e aí a intendência decidiria, né, como que seria dividida
essas minas, né? Ou mesmo, né, a parte do rio onde se encontrou o ouro. Essas partes na qual as minas eram divididas ganharam o nome de datas. Então, quem descobria, né, a região com ouro tinha direito a escolher, né, pelo menos 2 datas, e outra ficava, né, em poder do rei de Portugal, da coroa portuguesa. E aí um outro fato interessante, né, e lamentável ao mesmo tempo. Quanto mais funcionários você tivesse, maior seria a sua data. Então, quanto mais gente para trabalhar você tivesse, maior seria a data, ou seja, o pedaço de terra que você teria, né, para explorar o ouro. Consequentemente, o que aconteceu? Esses bandeirantes e os portugueses que aqui chegaram para explorar o ouro passaram a escravizar os índios que aqui moravam na região. E esses índios foram dizimados, porque a maioria morreu de doenças causadas, né, pelos bandeirantes e pelos portugueses. Muitos se revoltaram, né, e outros também morreram, porque o serviço é muito insalubre. Né? O trabalho em Minas, até hoje, em pleno século XXI, é um trabalho muito perigoso. Você pode morrer por sufocamento, por desmoronamento, né? Inalando os produtos químicos que são usados, né, na lavagem dos minerais. Então esses índios praticamente morrem sem um intervalo de tempo muito rápido. Aí qual que é a alternativa que esses mineradores encontraram? Trazer africanos escravizados para cá. Então, o estabelecimento da intendência de Minas e essa obrigação de que você tinha que ter um número muito grande de pessoas trabalhando para você ter uma grande área para extrair ouro, ela acabou acelerando a vinda de escravizados para cá. Então, a primeira leva de escravizados começa a chegar por causa da cana-de-açúcar, né? Milhares e milhares chegam de uma vez só, depois tem uma pequena queda no fluxo, mas continua chegando escravizado aqui no Brasil. E quando se descobre ouro aqui em Minas Gerais, aumenta o fluxo de escravizados para cá, aumenta demais. Não é à toa que, por exemplo, Sabará, que foi uma das primeiras cidades mineradoras do Brasil, tem hoje uma proporção muito alta de negros na sua população. Né? 3/4 da população de Sabará se autodeclara negra, né, no último censo que teve em 2010, realizado pelo IBGE. Isso aí mostra, né, que essas pessoas são descendentes desses escravizados que vieram para cá trabalhar de forma tão árdua e tão sofrida nas minas de ouro. Ainda assim, mesmo com a criação da mina, os problemas com relação ao desabastecimento, principalmente, continuaram a ocorrer. Então, o governo português começou a criar vilas, estabelecer de forma mais organizada as vilas, né? Porque Mariana, como eu falei, foi a primeira cidade de Minas Gerais, mas era mais um arraial, era uma coisa assim muito tosca, vamos dizer. Em 1711, o governo português cria 3 vilas, né? Mariana, que vira uma vila, né? Ela foi fundada em 1696. Em 1711 ela é elevada à categoria de vila, ou seja, vira uma cidade, né, na linguagem atual. Sabará também se torna uma vila, e Vila Rica, atual Ouro Preto, é elevada à categoria de vila. Essas são as 3 primeiras cidades aí de Minas Gerais. Até porque elas eram os principais polos mineradores. Só ajuda um pouco a melhorar a questão do desabastecimento de alimentos. Mas, né, não encerra o problema. Porque muita gente vem aqui também para ganhar dinheiro no comércio, na construção de moradias. Mas como a população estava crescendo num ritmo muito rápido, mesmo esses comerciantes que vinham para cá vender alimentos, vender instrumentos, né, para se usar no trabalho nas minas, eles não conseguiam suprir a demanda, muitas vezes faltava. Veio também muita gente para plantar, mas ainda assim havia falta. Só para vocês terem uma ideia do tanto de gente que veio para cá de uma vez só, ali por volta de 1720, Ouro Preto tinha mais de 100 mil habitantes. Hoje, né, em pleno século XXI, uma cidade de 100 mil habitantes é uma cidade mediana. Não é grande, mas também não é pequena. Naquela época, Ouro Preto, sem sombra de dúvida, era uma das cidades mais populosas do mundo, com seus 100, 125 mil habitantes, mais ou menos. Nova York, naquele mesmo período, tinha entre 20 e 25 mil habitantes. E Ouro Preto tinha entre 100 e 125 mil. Então percebam, né? Ouro Preto era quase 5 vezes mais populosa que Nova York, no mesmo período. Hoje, Ouro Preto tem 70 mil habitantes, Nova York tem o quê? 8 milhões de habitantes. Então havia esses problemas todos, né? Mesmo
com as atitudes aí que o governo tomou. Além do mais, a situação começou a ficar um pouco tensa nas cidades mineradoras, porque o governo português, óbvio, queria ganhar e ganhar muito com a extração de ouro. Então eles criaram um imposto chamado de quinto, ou seja, 20% de todo o ouro que era extraído das minas, o minerador, né, o dono da data, né, da mina de onde é tirado o ouro, ele era obrigado a repassar para o governo português. Então, vamos imaginar, se a pessoa tirasse 100 quilos de ouro da sua mina, 20, ou seja, 20%, 20 quilos pertenciam ao governo, ele tinha que entregar ao governo, os outros 80 quilos era dele. Os mineradores não gostaram muito disso não, então o que eles faziam? Eles fraudavam, eles praticavam fraude. Então, por exemplo, voltando ao exemplo que eu dei dos 100 quilos, o minerador tirava 100 quilos, só que ele não declarava que tinha tirado 100 quilos, ele declarava que tinha tirado, sei lá, 50 quilos. Não, eu tirei foi 50 quilos da minha mina. E aí ele escondia, né, os outros 50 quilos de ouro. Então, em vez de pagar 20 quilos de ouro, ele pagava 20% de 50. 20% de 50 é quanto? É 10. Então, em vez de pagar 20 quilos, ele pagava 10 quilos de ouro só. E aí o resto ele escondia. E era muito comum se esconder ouro dentro de imagens de santo. Né? Naquela época, o catolicismo era quase que a única religião praticada aqui nas Minas Gerais. Então, era muito comum que as pessoas tivessem várias imagens de santo dentro das suas residências. E muitas delas eram feitas propositalmente ocas. Então, esses mineradores escondiam ouro em pó dentro das imagens, selavam e ficava lá guardadinho. Foi daí que surgiu a expressão do santinho do pau oco. Porque, de fato, o santo ele era feito de madeira e ele era oco para esconder ouro. Os portugueses não eram bobos, né? Eles sacaram isso aí e criaram uma outra forma de cobrar o imposto, que foram as casas de fundição. O que eram as casas de fundição? Era um órgão do governo para onde você tinha que levar todo o seu ouro. Então você tirou, de novo, vou dar um exemplo, 100 quilos de ouro. Você era obrigado a levar todo o seu ouro para lá. O ouro seria derretido e transformado em barra. Então ficou proibido você andar com ouro em pó nas Minas Gerais. Você só podia andar com ouro em barra. E quem fazia a barra era a casa de fundição. Então você levava o seu ouro para lá, ele era transformado em barra, você pegava a sua parte e o governo já cobrava de uma vez os 20%. A população de Ouro Preto, principalmente, não gostou nem um pouquinho disso. Começou lá, em Ouro Preto, né, na época ainda se chamava Vila Rica, uma revolta, chamada da Revolta do Filipe dos Santos. Filipe dos Santos foi o líder da revolta, por isso que ganhou o nome dele. Então, os revoltosos exigiam o fim das casas de fundição, que tinham sido criadas um ano antes, em 1719, e a queda no preço dos alimentos, né, que os alimentos estavam muito caros. Os revoltosos começam em vantagem, mas rapidamente o governo português consegue, né, vamos dizer assim, desmobilizá-los. O governo fala que vai cumprir algumas das propostas dos revoltosos, então eles meio que se acalmam. E aí que o governo português contra-ataca. Na hora que vê que eles se acalmaram, baixaram a guarda, eles atacam com tudo e derrotam o movimento. Filipe dos Santos ele é capturado e ele é executado de forma bastante cruel. As extremidades do corpo dele, né, as mãos, os pés foram amarrados em cavalos. E aí foi dada a ordem dos cavalos, né, correrem. Então, na hora que os cavalos correram, vocês imaginam, o corpo dele foi espatifado. E os pedaços do corpo dele foram espalhados, né, por Vila Rica como forma de colocar medo na população, para mostrar, não tentem bater de frente com o governo, senão vai acontecer isso aí que aconteceu com ele. Nesse mesmo ano, em 1720, para melhorar a fiscalização e até tentar também combater revoltas, o governo português separou as Minas Gerais de São Paulo. Até então, as Minas Gerais pertenciam a São Paulo. Então, em 1720 que surge Minas Gerais como uma região separada, né, de São Paulo. Inclusive, esse ano estavam programadas, né, várias comemorações pelos 300 anos de Minas Gerais como estado, né, mas a pandemia de coronavírus acabou suspendendo aí as festividades. Nem sei também se tem lá muita coisa para festejar, né, tendo em vista por que Minas Gerais se separou de São Paulo. Né? Foi nesse contexto de uma revolta que foi duramente reprimida, né, contra aí a população local. Não perca aí o próximo vídeo.